continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Oi, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Que bom estar falando com vocês aqui, mesmo que seja de uma maneira virtual. Essa canção que nós estamos ouvindo agora é uma canção gospel de Delino Marçal, interpretado aqui por Ellen Caroline. E ela nos fala muito bem disso que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje. É com muito prazer, mais uma vez, que eu estou aqui conversando com vocês, e principalmente para falar sobre um tema muito importante numa época como essa agora. Vamos falar desse Deus que habita em nós. Por que esse Deus que habita em nós? Esse tema, ele é sempre muito importante, mais do que nunca agora. Estamos com os nossos templos fechados, nossas casas de oração estão aí sem funcionar. E por algum tempo isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Mesmo que as leis dos homens determinem que elas possam reabrir, a doutrina espírita vai permanecer por mais tempo com as casas fechadas. Essa foi uma determinação e que ela tem um motivo de existir, para que os espíritos protetores que trabalham nessas casas possam agir em outros frentes, em outros campos, agora recebendo as pessoas que desencarnam por conta da doença, que não deixa de ser um desencarne em massa, como também possam trabalhar aí nos hospitais, nos centros de tratamento, para que essas pessoas que estão em tratamento também possam ser aí possam receber esse benefício espiritual. Então as nossas casas vão ficar por um tempo fechadas. A casa fechada significa que eu me distanciei um pouco da fé? A casa espírita fechada significa que a partir de agora eu dou um intervalo nas minhas ações, nos meus estudos, no meu pensamento de Deus para retomar depois? Será que é isso? Não. Porque Deus habita em nós. E isso é muito, muito importante para a gente. Porque é agora que a gente vai buscar aquele Deus que a gente conhece aqui, bem aqui dentro. E isso é exercitar a fé que a gente tanto procura. Como é que nós estamos nesse dia? Nesses tempos, na verdade, nesses dias todos? A gente está sendo aquela pessoa que está entendendo o que está acontecendo? A gente está sendo aquela pessoa que está jogando para o outro palavras de esperança, de otimismo, de fé, segurando as mãos e trazendo para que eles possam esperar novos momentos? Nós somos aquelas pessoas que acreditam que isso que nós estamos passando agora faz parte do nosso plano reencarnatório? Não se esqueça, faz parte. Ou nós somos o quê? Aquela pessoa que aproveita para reclamar de tudo, xinga todo mundo, tá com raiva, chega em casa, é aquele que só fala problemas, só traz problemas. Como é que a gente está sendo? Essa atitude diária, também é um exercício de fé. Também nos mostra esse Deus que habita em nós, ou não, Porque a gente pode ter fechado as portas e as janelas da casa e não ter deixado com que ele entrasse. Então, é preciso que a gente reflita, primeiro, nas nossas atitudes. E eu falo isso por quê? Porque são as nossas atitudes diárias, são os nossos comportamentos perante o dia a dia, o cotidiano, que vão fazer a diferença. Não é na hora de visitar alguém, simplesmente, nossa, eu vou intuito que eu vou visitar alguém que teve a doença, que eu vou falar com alguém que perdeu alguém por causa de uma doença, desse problema todo, aí eu chego cheio de palavras prontas. Tudo bem, nessa hora a gente se prepara. Mas é mais do que isso, É no cotidiano, é no dia a dia. E aí que a gente vai refletir, que a gente vai pensar, como eu estou sendo nesse dia a dia. Esse momento da gente buscar esse nosso Deus, buscar esse nosso conceito, essa nossa palavra, ele se torna muito mais necessário. Porque é o cotidiano que vai me construindo, São os meus hábitos rotineiros que fazem o meu caráter, Não é o meu hábito simplesmente o dia que eu vou no centro, o dia que eu vou numa casa, num templo, ou que eu vou fazer uma visita especial. Mas são as minhas atitudes cotidianas que me fazem a construir esse caráter. E no caso, o que a gente está falando aqui agora, construir a nossa fé. Então vamos pensar com isso, Porque Deus não vai fazer só aquilo que eu quero. Lembra da canção que a Ellen Caroline cantava, dessa canção do Delino Marçal, que a gente acabou de ouvir? Então, Deus é Deus, ninguém vai explicar Deus, ninguém vai questionar o que ele está fazendo, porque Deus é isso. Deus faz o que nós precisamos.
e passamos pelos momentos que nós precisamos passar. Lógico que o nosso livre-arbítrio pode nos levar a piorar ou a melhorar isso tudo, mas temos ali sim um plano reencarnatório. Inclusive, falando em plano reencarnatório, né, nós sabemos que vivenciar essa situação aqui fazia parte do nosso plano reencarnatório. Quando a gente reencarnou, a gente já sabia disso. Tá que a gente não lembra, né? Tá que eu não lembro mesmo. Pra falar a verdade, não lembro. Mas eu devo ter feito, claro que eu fiz. Então, mesmo eu não lembrando que eu combinei isso, enfim, tá combinado, tá combinado. Então, antes, se você não lembra ou não lembra, como é que faz? Ué, é aí que entra mais ainda a nossa fé. Por quê? Porque se eu tenho a certeza que isso faz parte do meu plano reencarnatório, se eu tenho certeza que isso é importante para a minha evolução espiritual, se eu tenho certeza que a humanidade passa por isso, porque ela precisa passar por isso, então, o que acontece? Quando eu pego a minha fé, junto com tudo isso, peço a proteção dos meus espíritos, dos mentores, né? Peço a proteção da orientação espiritual para tudo isso, o que acontece? Eu consigo, né, resgatar as minhas lembranças. Eu consigo resgatar, não a lembrança do momento que eu planejei isso, mas eu consigo resgatar e trazer para as minhas atitudes, para minhas intuições, o que eu planejei passar por esse momento. Então as palavras, com toda certeza, de fé, de esperança e tudo mais, elas vão surgindo. O vivenciar as dores, as situações e saber trabalhar isso vai acontecendo, porque eu vou buscar lá, através da minha fé, aquilo que eu combinei, que eu planejei, que eu percebi, porque era assim que era para ser, não era para ser diferente, né? E vamos parar para pensar que entre tantas situações para que esse mundo pudesse evoluir, para que as pessoas pudessem perceber, né, melhor o que tem que ser feito para esse mundo de mais amor, mais paz. Essa transformação que a gente vem falando, quantos tempos aí no centro mesmo, aí no Chico Xavier mesmo, que eu já dei essa palestra falando que estamos mudando para um planeta de prova e expiação, para um planeta de regeneração. Então, a gente já sabia que a mudança vinha. Mas ela vai vir? Anderson, mas eu não sabia que ela vinha com uma pandemia. Ok, você não sabia que ela vinha com uma pandemia, mas você sabia que ela vinha. E ela vindo é o que a gente vai acreditar. Como precisa ser isso? Aí, eles lá em cima que estão resolvendo. Agora, cá para nós, muito melhor isso do que uma guerra. Imagina se a gente vivesse uma guerra agora, irmãos matando irmãos, dores, fome porque acabou a comida, fome porque fábricas foram explodidas, fome porque a comida foi levada para quem estava no fronte na guerra, né? Dores porque a gente não sabia o que estava acontecendo no campo de batalha, né? Sem comunicação com ninguém, torres de celulares explodidas, torres de comunicação explodidas, navio, bomba atômica, sabe lá Deus que essas bombas que existem hoje, esses armamentos que existem hoje, o que eles são capazes. Então, entre tudo isso, estamos todos, né, nesse mesmo mar. Estamos todos nesse mar revolto, o mesmo mar para todo mundo, tá? Agora, as embarcações são diferentes. Pois é. O que significa isso? Significa que cada um de nós vai atravessar esse mar revolto de uma forma diferente. Tem gente que pode ter grandes embarcações maravilhosas, mas o condutor desse leme é nervoso, estressado, mandão, né? Irresponsável. Como é que será que vai ser a travessia desse mar? Às vezes algumas pessoas têm um barquinho mais simples, pequenininho, mas em meio ao mar revolto, ele sabe encontrar a serenidade na hora de ligar o motor, de erguer uma vela, de controlar uma passagem, de saber a hora certa de atracar em algum lugar para depois continuar. Então o condutor pode fazer a diferença, né? As naus, né? As navegações serão feitas de formas diferentes, no mesmo mar revolto, mas é isso que vai mudar. Então, não adianta ter um barco gigante, grandão, que o tombo dele pode ser maior, se o condutor dessa embarcação nos leva para o lugar mais complicado desse maremoto, onde acontece, por exemplo, o epicentro do maremoto. Então, a gente precisa entender que a nossa forma de atravessar esse mar revolto
é que vai fazer a diferença. Esse planeta de regeneração que a gente tanto fala chegou e nós estamos tendo um momento histórico de construir essa nova fase. Olha que missão Deus nos deu e nos confiou. Parou para pensar nisso? Quando o cristianismo foi começar, Deus mandou Jesus à Terra, ele agregou lá, né, seus discípulos, seus apóstolos, e seus apóstolos foram construindo essa mensagem de cristianismo em meio a tantas dificuldades. Os cristãos eram tidos como subversivos, né? Como pessoas que queriam destruir tudo e todos, que queriam acabar com o império, enfim, era assim. Mas esses apóstolos tinham essa missão, foram para tal preparados no plano espiritual, e hoje a gente tem o cristianismo como uma das maiores, né, religiões aí do planeta, os maiores dogmas do planeta é o cristianismo. Então veja só, se eles tivessem fracassado mediante tantas dificuldades, e nós, vamos combinar, não é também tão difícil. A gente consegue ter acesso a algumas coisas. Conseguimos demonstrar a solidariedade de pessoas que têm dificuldades materiais. A gente pode, né, cada um dada a sua condição, ajudar também. Então, esse Deus que habita em nós é esse Deus que percebe tudo isso. É esse Deus que encontra tudo isso, que vê todo esse caminho. Precisamos ter certeza dessa fé que está aqui dentro. E a doutrina espírita, nessa hora, ela é maravilhosa. Porque, olha para você ver, tá assim, Paulo, né, no Evangelho, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falou isso, o apóstolo Paulo. Então como é que a gente faz para entender isso? Então Paulo nos perguntou, olha, o templo de Deus habita em vós. E aí a doutrina, ela nos mostra justamente essa situação, desse templo que acontece e que existe dentro de nós. Tem uma história hindu, antiga, tipo 2000 anos antes de Cristo, que era um momento em que a Terra vivia, é uma história dos hindus, em que a humanidade, todo mundo tinha meio que um dom divino, todo mundo encontrava esse Deus estava aqui, todo mundo era meio Deus. Então os deuses maiores reunidos num conselho disseram, olha, o homem está se achando demais. Está se achando mesmo, falar isso, né, desse jeito, mas a ideia é essa, né? Porque com certeza se achando eles não falaram. Mas o homem está achando que está podendo demais, porque ele conseguiu perceber que ele tem poderes divinos. Vai ficar perigoso. Então se reuniu num conselho de deuses, na época eram muitos deuses para várias situações, e tinha o Deus maior, que era o Brahma, chamado Brahma. Então, todos reunidos ali, eles falavam, olha, vamos tirar esse poder divino do homem agora. Vamos tirar, a gente tira. E aí, beleza. Quando ele estiver preparado moralmente, né, estiver entendendo tudo, estiver melhor, a gente devolve o poder divino para eles. Então vamos tirar e vamos esconder. Beleza, boa ideia. Vamos pegar então, vamos esconder. Aí um dos deuses falou assim, vamos esconder esse poder divino lá no oceano. Lá no fundo, bem distante, beleza. Brahma, o Deus maior, ele fala assim, meus filhos, um dia esse homem vai fazer embarcações grandes, enormes, poderosas, essas embarcações vão conseguir atravessar os oceanos, eles vão encontrar esse poder divino, vão trazê-lo novamente, aí vão se achar mais poderosos ainda e não aptos a usá-lo. É verdade, Bruno, tem razão. Vamos jogar lá no espaço, olha aquele céu lindo, maravilhoso, aquele céuzão lindo, joga esse poder divino lá no alto, deixa lá, porque o homem não vai conseguir pegar. Meus amigos, disse Brahma. Só que um dia, esses homens poderão o quê? Poderão construir embarcações que voem, embarcações que os leve lá nesse espaço. Aí eles vão chegar lá, vão encontrar o poder divino, vão trazer de volta e vão se achar mais poderosos ainda e não prontos para usá-lo. E agora? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um buraco muito fundo, todos os deuses aqui. A gente enterra esse poder divino lá. Meus amigos,
dos amigos Conselho de Deuses, temos um problema, porque esse homem vai construir máquinas capazes de furar bem fundo, bem profundamente, vão encontrar esse poder divino, e lá nesse poder divino encontrado, vão se sentir mais poderosos e também não prontos para usá-lo. Bom, aí ficou aquela discussão, poxa, mas lugar nenhum serve para esconder esse poder divino? Brahma disse, sim, temos um lugar. Esconda esse poder divino no coração do homem. No coração do homem, mas tão perto, mas tão longe. Põe lá dentro, porque o dia que ele conseguir chegar aqui, encontrar que o poder divino está aqui, esse dia ele está pronto para usá-lo. Perceberam como que essa história, percebem, né? Como que essa história é importante para a gente? Por quê? Porque ela nos mostra e nos ensina, e olha, essa história tem mais de 2000 anos, nos ensina, aliás, 2000 não, né? 4000. Ela nos ensina o quê? Ela nos ensina que Deus está aqui. Está aqui, ó. Ele não está no templo só, ele não está só na leitura, ele não está só na canção, ele está em todos esses lugares, é claro, mas principalmente aqui dentro. Porque a hora que ele está aqui dentro, que eu tenho certeza que ele está aqui comigo, é a hora que eu vou acreditar. É a hora que a minha fé existe. É a hora que eu tenho certeza que esse momento acontece. Então, esse é o nosso desafio. Ter esse Deus que habita em nós, trazê-lo para cá e depois colocá-lo para o mundo. Como? Como eu disse, através dos nossos gestos, do nosso dia a dia. E a doutrina vai nos ensinando e nos trazendo várias mensagens como relação a essa perspectiva de encontrarmos esse Deus, de buscarmos esse Deus. Então, em várias leituras do Evangelho, em várias passagens, os Espíritos vão nos ensinando, através das parábolas do Mestre Jesus, que Deus ele está no próximo, que Deus está no sorriso, no abraço, na fraternidade, na capacidade de ouvir o que os outros estão dizendo. Então Deus está nesses momentos e nessas situações. E quantas vezes o Mestre colocou isso? Principalmente porque ele diz para a gente, eu vim para os doentes. Então Deus está justamente para aqueles que precisam. E nós precisamos e ele estará conosco, porque ele veio para nos ajudar. É só a gente, lógico, entrar em sintonia e buscá-lo e encontrá-lo. A gente tem uma história que é muito interessante, e o Chico nos ensinou disso o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Aí Chico vai nos explicar, quando ele quer dizer que a provação é a luta do discípulo rebelde e preguiçoso, e a expiação é uma pena imposta ao malfeitor. A gente passa por situações, a mesma situação, estamos no mesmo mar revolto, mas para alguns isso é prova, para outros isso é expiação. Alguns precisavam passar por essas dores, por esses sofrimentos, de uma maneira mais intensa. Talvez vivenciar a perda de entes queridos que estavam aqui, para que entendam e percebam o valor que deve dar no próximo, no outro, mais velho, por exemplo. Então, vai ser uma expiação. É uma dor que precisa ser vivida. Às vezes vão sofrer vários e vários e vários dias em leitos de hospitais, né? Sentindo talvez dores, dificuldades respiratórias ou muitos outros problemas oriundos disso tudo, ou mesmo, né, ficar inconsciente ou até consciente, perceber ali que foram vários e vários dias dentro desse hospital internado ali, sem poder, né, fazer nada, às vezes nem tem contato com a família. Aí entra agonia, angústia. Para muitos isso vai ser uma expiação, porque ele precisava passar por isso, porque ele não respeitou várias e várias situações em vidas anteriores. Para outros é prova. O que é a prova? A gente às vezes está muito acomodado, não estamos fazendo nada. Não sei mesmo falar no centro que eu precisava ajudar alguém. Ah, é verdade, né? A fé sem obras é morta.
Ah, é verdade, amar ao próximo toda e qualquer ocasião, né? Respeitar como a ti mesmo, fazer aquilo que eu queria que fizessem para mim. Então, a gente vai ouvindo, e acomoda. E agora, por exemplo, chegou o momento que muita gente está se reunindo para poder prestar solidariedade. Então, nos tirou do lugar comum, nos fez acordar, né? Ó, papá, para aí, ó, tá batendo na sua porta, momento de ajudar, né? A sua obra vai ser muito importante. Então, para muita gente está sendo isso, esse momento de prova, de mostrar o que a gente pode fazer diante de uma dificuldade. O que a gente pode pensar no outro, o que a gente pode tomar de atitude diante de uma dificuldade. E essa prova, ela aparece para nos despertar. E é claro que para alguns pode não despertar, né? Mas para outros sim. Então, alguns vivem nesse momento provas e expiações. Nossa, então todo mundo que morreu era expiação? Não necessariamente. Às vezes era até um momento de resgate de outras coisas, porque pessoas que precisavam desencarnar agora para trabalhar lá no plano espiritual, para receber esses desencarnados em massa, para receber e se preparar, né, os novos espíritos que estão preparando para reencarnar na Terra, reeducá-los, trazer lembranças, contar o que está acontecendo aqui agora, para que eles possam trazer isso nas suas reminiscências de reencarnações e possam ser melhores, enfim. Então, para muita gente está sendo um momento de grande evolução espiritual. E para mim, está sendo uma prova? Está sendo uma prova. Eu estou passando nessa prova? Mais uma vez, essa prova é o Deus que habita em nós. Por isso Chico nos dizia, para cada um é o momento. Agora eu queria contar uma história que é do escritor e pastor sul-africano Andrew Murray. Ele tem um livro chamado Espírito de Cristo. Nesse livro, ele fala o seguinte, ele vai lá num templo judaico para explicar isso. Ele fala que os templos judaicos antigos, eles tinham uma forma de construção comum a todos os templos judaicos, todos, para que as pessoas pudessem perceber. Então, ele tinha 3 pátios, né? Todo o templo tinha 3 pátios. O primeiro pátio, que era aquele pátio externo, o segundo, o pátio interno, e o terceiro, chamado Pátio Santos dos Santos. Né? Andrew Murray, ele nos diz o seguinte, por que isso? O pátio externo era aquele primeiro estágio onde as pessoas chegavam. Era um momento que eles entravam no primeiro contato com Deus, que era o pátio externo. O segundo pátio, que era o pátio interno, que era a hora que ele se contemplava, que ele buscava, digamos assim, as emoções, os sentimentos, o despertar das virtudes, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, como é que está sendo a minha atitude, o meu caminho e tal. Era o segundo pátio, que era o pátio interno. E o terceiro pátio, que era o Pátio Santos dos Santos, era a hora que ele realmente encontrava Deus. Então, ele passava por 3 estágios para chegar até Deus, nos templos judaicos antigos. O que Murray explica para a gente? Ele diz assim, esse pastor sul-africano, que a gente é como se fosse esse templo judaico. O pátio externo, né, é o nosso corpo. É aquele que nos permite conhecer o mundo, andar, ver, perceber, né, o mundo. O segundo pátio, o pátio interno, era como se fosse a nossa mente. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar, eu preciso estudar, eu preciso meditar, eu preciso refletir, enfim. Era aquele pátio que nos levava, que é o segundo pátio, que é a nossa mente, que nos leva ao raciocínio. Digamos, a fé mais lógica, mais raciocinada, a busca por isso. E o terceiro pátio, que era o pátio Santos dos Santos, que é esse pátio que na hora que a gente chegava nele, era a hora que a gente estava com Deus mesmo. Por quê? Porque eu percebi o mundo, eu senti a necessidade de melhorar nesse mundo e eu encontrei Deus. Então nós podemos, o nosso corpo é esse templo judaico no encontro de Deus. Então você pega uma história lá de Murray, vamos antes, né? Lá dos hindus, de 2000 anos antes de Cristo. Pega Murray, agora em 1828, falou isso, e chegamos nesse nosso momento em que mais do que nunca precisamos demonstrar a nossa fé. Então o tempo passa,
as coisas vão acontecendo, e todo mundo que vai estudando e vai tentando nos mostrar mais da espiritualidade, nos traz o quê? Nos traz a necessidade de fazermos estágios para chegar a Deus. Opa, beleza, Anderson, então eu estou no primeiro estágio. Não, você não está no primeiro estágio. E desculpa, mas Deus espera mais de você do que o primeiro estágio, porque não é a sua primeira reencarnação. Você está pegando seu tempo para estudar, para ouvir. Você se posicionou diante de uma doutrina que te ensina um pouco mais do mundo, que te traz uma fé raciocinada, de uma doutrina que junta, né, a religião, que junta a filosofia, que junta a ciência em bases de estudo e te sustenta para que você possa seguir. Então a gente está lá com tudo isso. A gente tem a fé raciocinada, a gente tem um evangelho que é um GPS, né? Porque ele dá o endereço, que ou seja, a parábola do Cristo, e depois te dá o percurso, que são os ensinamentos dos Espíritos. É um GPS. Né? Você tem essa capacidade de entender essa justiça divina, de perceber as suas reencarnações, de saber refletir sobre as missões que tem aqui, como todos nós temos. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão, eu esqueci, você mesmo falou agora há pouco, eu esqueci tudo. A gente esqueceu, mas a gente tem intuição. A gente pode dar vazão à intuição. E ela acontece. Ela acontece quando a gente menos espera. Quando o meu coração está aberto, ela vem. Ela acontece naturalmente porque meu coração está aberto. Mais do que nunca, lá no Brahma, Deus dos hindus, que falava que Deus está aqui no nosso coração. O pastor sul-africano, Andrew Murray, que dizia que o pátio Santos dos Santos mora no nosso coração. É abrir o coração, é sentir isso, é perceber isso. Né? Esses dias mesmo, nessa pandemia toda, é difícil ficar saindo com os idosos até para levar aos hospitais e tudo, porque a gente tem medo. Meus pais já estão bem mais velhos também e tal. E meu pai está com a perna muito inchada, muito machucada. Machucada não, estava inchada. E a gente fez todos os exames nele, que podia, levou, fez um dia inteiro fazendo exame e tal. E não achava nada, não acha nada, na verdade, nessa perna dele. E aquilo me deu tanta preocupação, eu senti ele tão cabisbaixo numa das visitas que eu fui fazer a ele. E de repente, assim, tenho certeza que meu pai nessa encarnação é a pessoa que eu tenho um resgate maior. Então, aquilo me tocou tanto o coração e eu fiquei muito pensando. E de repente foi assim, vai lá, dá um passe, uma bênção nessa perna dele. Aí, gente, mas como assim? Eu estava na casa dos meus pais, não tinha... não tenho conhecimento de tudo que tem lá. Mas eu falava, gente, uma benção. E vinha a imagem completamente na minha cabeça, assim, de uma benzedeira, né? Uma senhora pegando a folha, benzendo e tudo. E eu lembrava da minha avó. E eu falava, gente, mas como isso? E de repente eu levantei e fui andar pelo quintal. E vi estava escuro, já estava de noite. Vi umas folhas assim. Falei, vou pegar essas folhas e vou lá. Meu pai estava lá no cantinho da cozinha fazendo café. Não tinha ninguém. Peguei a folha, fui lá. E foi um momento muito importante, porque assim, eu tive sensações que eu nunca tinha tido. Peguei a folha, depois que nossa folha tem um cheiro forte, descobri que era guiné depois. Que guiné é uma planta que, né, a espiritualidade indica, usa, os preto velhos usam para poder dar suas folhas de cura, né, usam bastante como indicação. Eu nem sabia que tinha isso na casa da minha mãe. Então, parei para pensar, gente, mas o que é isso? O que aconteceu, né? Aí eu me peguei tendo a resposta, que era meio que a espiritualidade falando, a hora que você abriu o seu coração, você teve uma intuição, né, para fazer algo. A espiritualidade queria isso, né? Precisava, de repente, que ele sentisse uma presença de fé maior. E eu poderia, de repente, ser ou não aquela pessoa que levasse ele a ter um pouquinho mais de fé. Que talvez abrandasse o coração até mais do que a perna. E eu só conseguia perceber isso na hora que realmente meu coração ficou tocado. E eu falava, gente, mas realmente é isso. É esse Deus que habita no nosso coração. Porque enquanto
Foi só o processo de leva no médico, faz o exame, tem aquela preocupação, ok, tudo aconteceu, fez tudo que podia fazer. Só que a questão não era essa só, a questão era um pouco maior talvez. E esse a mais só foi percebido quando o coração entrou no circuito. Por isso, Deus habita em nós aqui. É isso que a gente tem que refletir, é isso que a gente tem que pensar ao alimentar a nossa fé. E mais uma vez, como a doutrina espírita é o nosso guia, que eu falo, nosso GPS, Emmanuel nos diz que precisamos ter disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, nos educar para isso, nos preparar para isso, levar a nossa capacidade de reflexão para esse tipo de estudo. E não para reclamação, encheção de saco, perturbação, criar caso com os outros, né? Entrar nessa mesma vibe de, nossa, tá tudo ruim, nós vamos morrer. Entendeu? Não. Educar para algo muito melhor. Aí Emmanuel nos diz o seguinte na mensagem Educa. Na semente minúscula reside o germe de um tronco benfeitor. No coração da terra existe melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas que possam virar estátuas. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aqueduto para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres de quem vai burilar. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós enquanto estamos em Deus. Ou melhor, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemo-nos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, quando Emmanuel nos diz nos educar para transformar o nosso lado irracional em inteligência. É o nosso estudo. A inteligência vai nos tornar mais humanos, porque vamos conhecer um pouco mais da vida. E essa humanidade vai nos transformar em seres de angelitude, ou seja, teremos atitudes de angelitude, poderemos ser melhores, onde as nossas atitudes do bem serão muito mais naturais, irão fluir de uma maneira muito mais natural. É esse o Deus que habita em nós. Então, vamos estudar, vamos ler o que for possível, cantar nossas canções, tirarmos nossos momentos de reflexão e, principalmente, fazer as nossas orações. As nossas orações são os canais de comunicação com o mundo espiritual e elas nos permitem receber essas intuições, receber essas orientações aqui no plano terrestre. Vamos fazer isso, vamos buscar esse Deus que habita em nós e vamos ter certeza, primeiro, que Ele está em nós. E aí a nossa fé vai ser uma fé de práticas cotidianas. E mais do que nunca, esse novo mundo de regeneração precisa de atitude, precisa de fé, precisa também, é claro, de muito amor. Tudo isso a gente sabe onde está. Vamos colocar tudo isso aí, para todo mundo e ajudar nessa transformação desse mundo. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês.
É diferente estar aqui, não estar naquele presencial, mas qualquer dia estaremos juntos nesse nosso encontro presencial, poderemos trocar mais ideias. Mas o importante é que a gente continua firmes, fortes e com fé. Muito obrigado a todos, muita gratidão por esse momento. Fiquem com Deus.